Olá, meus amigos e minhas amigas internautas. Estamos aqui iniciando mais um programa direto ao assunto com o tema A Entrevista da Semana. E o nosso entrevistado de hoje é o prefeito do município de Toledo, Beto Luniti, que está no seu primeiro mandato e é o nosso segundo entrevistado do nosso programa. O primeiro foi o prefeito de Chateaubriand e agora, para nós, é uma honra muito grande entrevistar o prefeito Beto Luniti. Prefeito, bem-vindo ao nosso programa. O senhor é o segundo que nós escolhemos para fazer parte desse novo produto do Jornal Regional, que é a Entrevista da Semana. Bem-vindo. Muito obrigado, Brito, aos internautas, à direção do Jornal O Regional, a sua equipe. É uma grande satisfação e honra termos aqui em Toledo a circulação desse jornal e também a assistência dos internautas. Seja bem-vindo, espero bater um papo agradável para informar aqueles que acompanham esse grande veículo de comunicação. A nossa primeira pergunta é a seguinte, qual o principal motivo, se tem um ou vários motivos, eu não sei se poderia dizer obsessão ou não, de ser prefeito de Toledo, sendo candidato 3 vezes? O que estava por trás dessa vontade férrea aí? Na verdade, vamos corrigir, 4, né? 4 vezes, 7 disputas eleitorais. A primeira delas, vereador. Mas o que me levou a estar na vida pública, Brito, e assistentes dos internautas, leitores do regional, foi a minha dedicação enquanto jovem, antes adolescente, às questões que envolviam a minha vida comunitária. A gente sempre foi participativo dentro do contexto de onde morávamos e a partir daí foi desenvolvendo o interesse pelo coletivo. E nesse contexto, depois virei empresário, a comunidade solicitou que fosse candidato a vereador, nos elegemos vereador em 96, tomamos posse em 97 e de lá para cá as portas do partido em que eu participava, hoje sou o PMDB, me elegi vereador pelo PDT há tantos anos atrás, estou há 10 anos no PMDB, 12 anos no PMDB, melhor, me levaram então a disputar a eleição de deputado. Fiquei suplente de deputado em 98 e de lá para cá só não estive nas disputas eleitorais no ano de 2002, onde não disputei nada. De 96 para cá sempre estive disputando, mas o que me leva a estar prefeito hoje são os aspectos que norteiam a vida de todo cidadão, de querer contribuir para que a sua cidade, o seu município e por onde você passa tenham efetivamente a qualidade de vida que todos queremos. Então, a interferência que a política fez na minha vida, pela vertente positiva, isso que me traz a viver a vida partidária, a vida política e hoje estar prefeito do município de Toledo. Prefeito, você acha que se você tivesse sido eleito na primeira tentativa de candidato a prefeito de Toledo, você estaria fazendo uma administração tão boa como está fazendo hoje? Eu digo o seguinte, as pessoas conforme o tempo vai passando, elas vão ajuntando em seu viver amadurecimento. É natural que quando disputei pela primeira vez a prefeitura no ano 2000, eu era um jovem cheio de ideais e que naturalmente esta energia toda seria trazida para a prefeitura. Mas hoje, aos 51 anos de idade, como pessoa, como cidadão, também estou maduro. Isso, evidentemente, qualifica uma gestão. A compreensão da vida faz com que você possa tomar decisões mais acertadas, sábias e determinantes para a vida das pessoas. Então, eu vejo que é o tempo certo. Sempre na vida é o tempo certo. E estou contente por estar vivendo esse tempo. Eu aprendi com uma senhora do PDT, que já faleceu, que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? A gente às vezes faz tantos planos que pode até atrapalhar os planos que Deus tem para a gente, né? Prefeito, nós sabemos que todos os setores da administração, daquele sonho de ser prefeito, chegou o dia. O Beto Luniti chegou aqui na prefeitura, entrou aqui dentro e deparou com um montão de problemas.
felicidade por estar aqui, mas e a preocupação de corresponder à expectativa. Nós sabemos que todos os setores têm problemas, mas a gente poderia considerar o setor da saúde como o maior desafio do seu governo? Bom, antes de nós começarmos a entrar na seara das posições e das respostas às tuas perguntas, eu quero primeiro deixar claro uma situação. Cada prefeito, ao seu tempo, da sua forma, com aqueles que fazem o seu governo e com a sua comunidade, fazem o seu tempo e o seu governo. Nós agora estamos no nosso tempo e estamos no nosso tempo também produzindo ações que melhoram a vida das pessoas. E eu tenho feito em nossa presença aqui na prefeitura um respeito àqueles que passaram aqui. Então temos produzido este tipo de ambiente. É muito salutar. E isso é importante. Eu acho que é um novo momento que a sociedade exige de quem está na gestão pública. É verdade que quando assumimos aqui, o maior problema que tínhamos, sim, era na área da saúde. Saúde é uma questão nevrálgica, é um problema muito sério que se tem. E, na verdade, tem que se haver um resgate histórico também das questões da saúde. Antes de 1988, nós não tínhamos, o cidadão brasileiro não dispunha de inclusão no tratamento das suas doenças, ou seja, o SUS veio a partir de 88 na promulgação da Constituição e que incluiu a população como um todo num leque de atendimento e dando as políticas de saúde como direito do cidadão. Antes era diferente. E aí, naturalmente, os municípios, o Estado, a nação não estava preparada estruturalmente para fazer com que os atendimentos acontecessem, tanto nos aspectos de profissionais quanto de estruturas. Muito bem. Por isso, os municípios foram correndo atrás disso e ainda continuamos a correr. Mas já avançamos muito. Então, nós aqui em Toledo adotamos uma postura de estabelecer os princípios que cabem ao município fazer. Quais são? Nós temos uma linkagem com o governo federal, com o Estado, que o município tem a obrigação de fazer o papel da atenção básica. Quando nós assumimos, nós tínhamos 3 equipes da saúde da família em Toledo. Agora que estamos dentro do governo, já contamos com 11 equipes da estratégia da saúde da família. Já aumentaram 8. Bastante. E até o final do ano, meu desejo é completar 15 equipes da estratégia da saúde da família. Então, os processos para se melhorar as condições de urgência e emergência, de especialidades, iniciam aonde? Na atenção básica. O cuidado da saúde, e não apenas e tão somente promover uma saúde curativa. Se você previne, custa muito mais barato. Só que é um momento, assim que a gente ocupa, que as ações que você faz agora, elas refletem para um futuro um pouco mais distante. Não são imediatas, né? Exato, já estamos colhendo frutos deste investimento que fizemos na atenção básica. Agora, temos uma unidade de pronto atendimento, a UPA, que atende a população do município de Toledo e mais 4 municípios da região. Então, isso faz com que a urgência e emergência tenha hoje uma estrutura boa de atendimento e que, evidentemente, dá a condição de recuperação daquele que procura a UPA de uma forma mais qualificada. Tanto é verdade que pelo número de profissionais, pelos equipamentos que se tem, e conectado a esta rede de urgência e emergência está o SAMU, que é importante dizer que é uma estrutura que salva vidas. E nesse contexto nós estamos mudando os hábitos e a cultura de utilização da saúde no município. Veja, nós para termos essa UPA colocamos o protocolo de Manchester,
onde as pessoas que lá vão são classificadas pelo grau de risco. Então temos várias cores que a gente chama aqui, onde o vermelho é urgente, urgentíssimo, e depois as outras cores são aquelas pessoas que não correm risco de morrer. Então, dentro desse contexto e vontade que temos na ação de prevenção na saúde e investimentos na saúde, temos feito muito e avançado muito. É natural que em alguns momentos existam algumas questões que precisam ser melhoradas. E sempre que surgem, nós vamos atrás. Hoje, eu posso dizer a você, Brito, e aos internautas, que Toledo está focado na solução dos problemas da saúde. Não é tarefa fácil, mas é possível fazer desde que você não saia dos trilhos. Você tem que focar a solução. E quem sabe fazer são aqueles que estão dentro das afetividades diárias e constantes da saúde. Esse curso de medicina que vem para cá não foi apenas uma questão de sorte, foi uma estratégia, um planejamento que nasceu logo após nós sermos eleitos, constituir uma comissão, antes mesmo de me tornar prefeito, e esses 25 servidores da saúde fizeram a conexão com o nosso plano de governo e nós elaboramos tudo isso e conquistamos o curso de medicina que, para o futuro, também contribuirá firmemente para a melhora das questões de saúde. Aí temos o hospital regional, né, que está em fase de conclusão, temos aí o consórcio, que é o Siscopar, que é um excelente consórcio que congrega 18 municípios, temos toda uma ação de integração no próprio Hospital Bom Jesus. Então o prefeito considera que avançou bastante, né? Melhoramos. Precisamos ainda mais, mas já estamos muito melhor do que estávamos. Eu tenho que fazer essa pergunta, porque quando nós se prontificamos a fazer a sua entrevista, a gente colheu algumas perguntas com as pessoas na cidade, né? E uma pergunta assim, comum é por que o prefeito fechou lá o pronto atendimento, o mini hospital, né? E eu não sei se é porque as pessoas ainda não entenderam a real proposta do prefeito Bento Lumício, eles acabam reclamando muito. Está sendo feito alguma coisa para pelo menos amenizar esse choque que deu aí, esse fechamento? Brito, você lembra que eu disse que o gestor precisa ter foco na solução dos problemas, e nós temos foco na saúde. É natural que depois de muitos anos tendo lá, na Grande Pioneira, o chamado mini hospital, as pessoas querem sempre ter. Mas nós tivemos, e não pense que foi fácil essa decisão, foi uma decisão difícil para o prefeito de ter que tomar esta decisão. Mas vamos explicar a decisão, o porquê dela. Talvez as pessoas não entenderam a proposta do prefeito, por isso que está reclamando. Então veja lá. Quando se estabeleceu, o governo passado escolheu o local que é na Vila Becker, para se construir uma UPA. E lá foi implantado este prédio e que nós equipamos. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Brito. Nós equipamos esta UPA com todos os equipamentos de alta tecnologia e de última geração, que qualificou aquele espaço. Então, o Ministério da Saúde preconiza que para até 200 mil habitantes é necessário apenas uma unidade de pronto atendimento classe 2. Então, nós não temos condições de ter duas no momento. Então, o que ocorre? Hoje nós temos a efetiva qualificação no atendimento lá na UPA, o que se tem apenas o desconforto de ter que percorrer um espaço maior para chegar a este atendimento. Mas os que forem lá na UPA vão ser bem atendidos? Sempre bem atendidos. Então, assim, claro que às vezes tem uma demora mais expressiva por conta do número de atendimentos que se faz diariamente, por conta da condição que se apresenta aquele paciente que precisa de atendimento, que não seja tão grave. Então, como ele está classificado no protocolo de Manchester, ele vai ficando para mais tarde. Mas voltando à questão
o atendimento lá e o fechamento do atendimento noturno do mini hospital. Então nós tivemos esta decisão, que foi uma decisão que consome recursos públicos da ordem de mais de R$1 milhão para nós mantermos aquele pronto atendimento, atendendo com qualidade e salvando vidas. Por outro lado, nós adotamos posturas de transformar aquele espaço de saúde, que é agora a Unidade Básica da Pioneira, do Dr. Jorge Nunes, em uma UBS para aquela região, que não tinha à época que o mini hospital funcionava, porque ela tinha o atendimento, mas se confundia com todos os moradores do município. Hoje não, hoje avançamos e temos uma unidade básica só para a Grande Pioneira. E vamos melhorar ainda mais aquele atendimento. É natural que quando nós pudermos, dentro do contexto econômico, estrutural, fazer com que lá tenhamos uma unidade de pronto atendimento qualificada, como esta que temos da UPA, certamente que a decisão nossa será favorável. Mas uma coisa importante que eu devo dizer para a região da Grande Vila Pioneiro e para os habitantes de Toledo, que nós temos um compromisso de construção do hospital municipal lá no Jardim da Mata, que fica distante do prédio ali onde era o mini hospital, a 800 metros. Então, esse hospital municipal certamente tem o compromisso do governo do estado em repassar R$4 milhões para esta obra. Vai ser feito o projeto e certamente para o futuro nós teremos ainda mais qualificado o atendimento para o município, em especial para a Vila Pioneira. E já estamos produzindo um ambiente urbano, de mobilidade urbana, que estamos construindo a avenida Capitão Leônidas dos Marques, a rua Capitão Leônidas dos Marques, que sai da Avenida Maripá e vai dar dentro do Jardim da Mata, onde será construído o Hospital Municipal. Acredito que as colocações do prefeito devem estar atendendo aí a ansiedade da população lá da Grande Pioneiro, que está reclamando, mas está explicada aí a justificativa do prefeito. Prefeito, você falou agora há pouco que cada prefeito, no seu tempo, ele deixou. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém dá o que não tem. Eu acho que cada prefeito que passou por Toledo, por todas as cidades do Brasil, deram o seu limite. Bem ou mal, cada um deixou a sua marca. Qual a marca que o prefeito Luniti pretende deixar nesse seu governo? Bom, uma coisa é inevitável, isso ficou carimbado no governo Beto, Luniti e Pelanca. A Universidade Federal do Paraná, o curso de medicina, isso é uma conquista deste governo, com os atores políticos que nos ajudaram. Então, é uma marca muito forte e expressiva, que certamente, ao longo dos anos, junto com outras universidades, Toledo é hoje um polo universitário e será ainda mais potencializado. Mas não é apenas essa marca. Essa seria a número 1, carimbo. O gaúcho fala, está marcado na paleta, né, Brito? Então, assim, além desta marca, o que nós podemos dizer que a nossa marca também, sob o ponto de vista de aplicação das políticas, nós temos 3 marcas importantes do ponto de vista das políticas humanas. Os investimentos potencialmente feitos na área da saúde, na educação e nas questões que envolvem a política efetiva de esporte sob o ponto de vista da inclusão das pessoas como cidadãs e como agente transformador social. E, por outro lado, nas políticas econômicas, essa marca empreendedora do desenvolvimento econômico do município, que interfere positivamente na região.
Então vamos lá. Essa conquista da elevação de categoria do aeroporto do município de Toledo, os parques industriais, o polo de frigoríficos, os programas que temos de apoiamento, por exemplo, ao setor produtivo rural, que eleva o município a esta marca expressiva do valor bruto da produção, que é 1,750 bilhões. Então, estas marcas, várias delas, ficam marcadas. E isso faz com que a gente busque cada vez mais produzir ações inovadoras. São várias marcas, né, prefeito? São. Várias marcas. Veja só, Brito, o valor bruto da produção é uma conquista, não é deste prefeito. Também é daqueles que passaram, mas é por conta da força e da afetividade que o produtor rural tem às tecnologias. Quero te dar um exemplo aqui. O nosso governo colocou à disposição de mais de 200 produtores rurais o programa de agricultura de precisão. Então veja só, cada produtor tem possibilidade de, nesse programa, ter pago pelo município as análises de solo para 26 hectares. Aqueles que têm mais hectares, por exemplo, na última licitação, a empresa disponibilizou os serviços ao preço da licitação para que eles pudessem fazer todas as áreas. Ao longo de 3 anos, nós temos a possibilidade de aumento de produção de 15% a 30%. Então, veja, esta situação é inovadora. Outra coisa que é inovadora no setor rural, já existia, mas nós melhoramos esse programa do leite, do sêmen, né, da inseminação, do nitrogênio. Já tinha uma expressão boa, né? Boa, e nós melhoramos, porque o gestor público, Brito, ele precisa buscar uma continuidade, não é porque é o outro que fez que eu vou tirar, deixar de fazer, não, você tem que melhorar. E até coisas que o outro propôs-se fazer e não deu certo, você pode resgatar e melhorar essa questão. Então a gente tem feito isso no leite, somos a 3ª bacia leiteira do Estado. Isso é fundamental, é importante. E outras tantas situações que fizemos. Uma outra coisa que é uma marca nossa, as inovações no apoiamento às indústrias. Toledo tem 6.162 propriedades rurais que produzem todo esse processo do valor bruto da produção. E nós temos 731 indústrias. Isso é expressivo. Então, com essa produção dessas 6.162 propriedades rurais, com 731 indústrias produzindo e transformando o que é produzido no campo, certamente eleva Toledo à 9ª economia do estado do Paraná e nos possibilita a olhar para o futuro. Por exemplo, inovador de novo. Nós estamos agora na Câmara Municipal votando um projeto, e os vereadores certamente votarão favorável, permitindo ao Executivo Municipal o aporte de recursos à Sociedade Garantidora de Crédito. Veja o quão isso é importante. A cada real que nós iremos aportar, a comunidade local, que é empreendedora, microempresários, microempresários individuais, o produtor da agricultura familiar, poderão captar recursos com um juro baixinho, com a garantia de aval do município, a cada real mais R$5. Então veja, se o município tiver capacidade de investir R$1 milhão, por exemplo, não será isso nesse primeiro momento, mas tendo a capacidade de investimento, vai para 5 milhões, 6 milhões de reais de financiamento. Então tu veja que se constitui um círculo virtuoso de crescimento. E esta ação, como a lei também, que afeta ao pequeno empresário, ao microempresário, fez com que estas inovações Toledo ganhasse um prêmio que recebi na CNM, inclusive na Marcha dos Prefeitos, que foi avaliado e também com o carimbo do SEBRAE como
a cidade, o município, amigo do pequeno negócio. Ou seja, tudo isso conectado produz um ambiente muito favorável e atrativo. Então, nós somos hoje o 6º município no Paraná em possibilidade de investimentos e estamos entre os 50 municípios do Brasil para investimentos. Então, tudo isso, voltando à sua pergunta, são marcas que vão ficando e que vão estabelecendo. De uma outra marca, então, só para nós engatarmos a conversa, por exemplo, é o plano diretor que estamos discutindo, que se apelidamos, nominamos de Toledo 2050, que vai possibilitar, Brito, a discussão do plano diretor participativo. Acabou aquela história do seguinte: está na gavetinha do prefeito, está na gavetinha do servidor público, é o secretário que sabe o que vai ser feito. Não. Tira-se das gavetas, bota-se na mesa, esclarece, transparência, para saber o que queremos desse município, o que desejamos para ele. E tomara que os sucessores, né, deem continuidade nesse projeto. E olha, eu vou lhe dizer o seguinte, é tão desejoso da parte deste prefeito que este plano seja construído por várias vertentes ideológicas, por várias instituições, por pessoas, por empreendedores. Não tem um dono, tem uma participação. Então, quando isso é construído, eu tenho apelidado o documento que será a posteriori votado pela Câmara, este livro do Plano Toledo 2050, deste novo plano diretor, eu tenho apelidado ele de a Bíblia do município de Toledo, que vai aqui possibilitar aos que estão desejosos de serem prefeitos dessa cidade a consultar. E para a construção do seu plano de ação, se forem eleitos, puderem utilizar-se como esta Bíblia de espinha dorsal daquilo que desejam fazer. Então, veja, eu acho isso fantástico. É uma situação de coletividade, de protagonismo de todos. E é isso que a gente quer fazer. Nós temos tido uma relação muito importante, amigável, de transparência com todos os setores. Eu tenho dito aos meus secretários aqui, nós somos uma cidade de 132 mil habitantes. Nós somos governo dos 132 mil. E temos a obrigação de fazer cada vez melhor para esta população. Prefeito, eu vejo essa questão aí do plano diretor de Toledo para os próximos 35 anos, né, que seria Toledo 2050, é mais ou menos o equivalente a como se faz a política na Alemanha. Quando você vai escolher um prefeito da cidade, ele não vem com o seu plano de governo. Se escolhe um gerente para gerenciar um plano que já existe, para dar sequência, né? Então eu acho que isso é fantástico, porque aquela coisa de você desmanchar o que o outro fez e não dar sequência, então agora tendo um plano com a participação da sociedade toda, quem vier aqui vai sentir na obrigação de dar sequência. É isso, é exatamente isso. Então veja como é importante esta sua fala. Eu tenho dito o seguinte, a Toledo, ao longo da sua história, e veja que este prefeito não desconstrói absolutamente ninguém. E valoriza os feitos, não importa de quem tenha sido. Desde a primeira vez que eu ouvi esse discurso do Beto Leite, eu achei interessante e foi muito correto. E é assim que a gente age na vida fora. Então, assim, Brito, Toledo é referência, assim como outros municípios são, em tantas coisas. É uma referência. Toledo sempre tem boas referências para indicar a outros municípios do Paraná, do país e fora daqui, ações. Por exemplo, eu fui convidado pela Confederação Nacional dos Municípios, falta apenas a confirmação, para ministrar uma fala em Turim, na Itália, sobre as ações que fazemos aqui no município. Então, isso se caracteriza como referência. E este plano 2050, também sob o ponto de vista daquilo que está sendo produzido, de harmonização dos interesses e que convergem, poderá ser referência para outros municípios. Então, assim, a população
E o país, o gestor público, Brito, que não compreender este país diferente que iniciou em 2013, que teve uma história nos idos dos anos 80, com as diretas já, ressurgiu em outros momentos, mas muito forte em 2013, exigindo comportamentos diferentes de nós gestores e da classe política. Então eu, como gestor público, olhando a história e os desejos da comunidade, tenho por obrigação promover ações que se valham das vontades populares para que a eficiência e a eficácia se instalem na gestão pública. Então, este conceito de gestão pública a gente tem muito claramente. O meu desejo é que nós tenhamos, daqui para frente, pessoas que tratam o aspecto ideológico e político, sim, com muita propriedade, mas que os gestores públicos saibam agir sobre o aspecto técnico também. Porque senão você não maximiza os recursos públicos. Se tu agir politicamente, você faz investimentos que naturalmente, em alguns momentos, não são aqueles necessários para se fazer. Prefeito, por falar em referência, uma pergunta que eu tinha para fazer lá na frente, mas vou aproveitar o gancho agora da referência. Eu achei assim, achei corajoso e até um pouco ousado da parte do prefeito Beto Nunes, quando o senhor disse numa coletiva aí que o Beto Richa precisaria ficar pelo menos uns dias aqui em Toledo para ver como é que se administra. É uma referência também até para o governador? Aquela fala foi exatamente no momento que o Estado estava passando. Eu espero que, dentro do contexto de gestão, o Estado esteja saindo das dificuldades. Enfim, então, o que é que nós desejamos com esse contexto? É de dizer o seguinte, por exemplo, nós tomamos medidas aqui, o ano passado, de 7 secretarias nós reduzirmos. Estou mandando para a Câmara Municipal a nossa reforma administrativa, enxugando a máquina. Aproveitando esse gancho, prefeito, aquela primeira reforma que o senhor fez, 7 secretarias, diminuindo um pouco o salário do prefeito e do vice, perdendo o apoio de um dos partidos aliados, que foi o PSC. O senhor arrepende de alguma coisa ou se hoje faria tudo de novo? Absolutamente. Um homem que toma decisões não pode ter arrependimentos. Ele precisa, em alguns instantes, rever posições, rever a sua ideia, a sua proposta. Isso sim. Agora, não arrependimento. Não há como se arrepender de um ato que você faça. E, principalmente, quando você está agindo de forma correta e, acima de tudo, necessária. E foi feito isso naquele momento. E por isso Toledo hoje, em termos de finanças, da gestão fiscal e financeira, está muito bem, obrigado. Aí tu vai me perguntar o seguinte, o internauta ouvindo e assistindo a gente perguntaria, então está sobrando dinheiro em Toledo? Não está sobrando. É uma pergunta que eu não temos dinheiro sobrando, mas o dinheiro que temos é aquilo que é necessário para o cumprimento de contratos, para o cumprimento das obrigações, dos empréstimos internacionais, dos aportes a fundo do servidor, que nos levam, por exemplo, a quando o servidor recebe no seu último dia útil o salário, o do mês seguinte está depositado na poupança, que nos possibilitou a antecipação do 13º, que oferece condições do prefeito, com o seu governo, pagar os aportes ao fundo de aposentadoria. Isso dá uma tranquilidade ao servidor, mas muito mais do que isso, Freire. Dá uma tranquilidade ao gestor também. Não tenha dúvida. Nós agimos de forma coerente. E quando tem que segurar, nós puxamos o freio de mão, sim. É assim que você faz lá na tua empresa, é assim que o internauta faz na sua família. Por que eu, prefeito, não tenho que fazer aqui? É obrigação nossa. Então, uma gestão extremamente consciente do seu papel e que, quando tem que dizer sim,
fala sim, mas quando tem que dizer não, tem que ser dito. Então, por falar na reforma administrativa que nós comentamos agora, o senhor disse que está um projeto na Câmara. Eu tenho um colunista que escreve uma coluna no jornal e é também assessor parlamentar, é o Marcos Muciata. Vladimir, pergunta para o prefeito Lunete se ele tem algum plano para aumentar a eficiência do funcionário público, porque com a questão do aumento do CMEI, com a obrigação de contratar mais gente e com o limite prudencial no limite, o prefeito vai ter que aproveitar o pessoal que tem e trabalhar mais. E se tem algum plano aí para aumentar a eficiência do funcionário público, não estamos dizendo que não seja competente, mas como vai precisar dobrar o serviço, tem algum plano nesse sentido? Sim, nós temos um plano continuado de formação dos servidores. Eu acho que quando o servidor tem uma formação continuada, é claro que eu não posso dar formação continuada ao mesmo tempo para 3.000 e quase 300 servidores. 3.400 servidores. Não há possibilidade de fazer isso. Mas quando se pode fazer cursos de aperfeiçoamento, de elevação do conhecer e fazer com que cada vez mais o servidor público tenha também um ambiente favorável para trabalhar e produzir mais, nós não fazemos. O que o senhor espera da diretoria do sindicato? O que o senhor espera deles e qual foi a avaliação dos que saíram? Não, eu acho que vale para os dirigentes sindicais. Cada um ao seu tempo e da sua forma trabalha. Desejo sucesso, estamos abertos sempre ao diálogo e que eles possam, dentro do seu contexto, é natural, fazer com que as lutas da classe sejam atendidas, isso é normal e é natural, da relação que tem poder público executivo com o servidor. Não há nenhum problema. O que tem que ter clareza, naturalmente, é como é que estão as possibilidades legais, orçamentárias, para que seja feito qualquer tipo de alteração de benefício, etc. É apenas o diálogo. Por isso que eu sempre tenho dito, Brito, uma coisa que norteia a nossa administração aqui. É uma palavra que norteia. Limpe, com 2 Es no final. Legalidade, a gestão sob o prisma da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da publicização dos atos, da eficiência e da eficácia. Isto é uma situação que norteia a nossa administração. A sua reforma administrativa agora, essa segunda, tem novidades aí? Nós estamos agora reduzindo 3 cargos em comissão de primeiro escalão e também fazendo os ajustes no 2º escalão. Dentro dessa reforma, aqui eu vou falar uma coisa para você. Você é o primeiro da imprensa que vai ouvir isso. Nós temos que colocar com clareza, porque senão fica uma questão de fonética e de entendimento. Então, as pessoas que forem ouvir que o prefeito está aumentando cargos e não observarem o porquê, precisam estar atento à fonética. Veja só, você lembrou que nós temos os CMEIs novos que vamos abrir, não é verdade? Para ocupar aqueles espaços, nós temos que contratar professores. Mas, dentro do quadro de servidores, isso é próprio da gestão pública, nós temos sempre um limitador de vagas. Para operador de máquinas, tem 30 vagas. Está lá escrito documentalmente quantas vagas para médicos, tantas vagas, professores, tantas vagas. Então, nós, na educação infantil, as vagas que estão legalmente estabelecidas para a educação infantil, por exemplo, já estão todas ocupadas. Então, o prefeito vai ter que mandar o projeto de lei para ampliar vagas para professor, que são os cargos servidores de carreira. E isso vai acontecer para a educação, isso vai acontecer para a saúde, porque nós vamos criar mais estratégias da saúde da família. Isso certamente acontecerá para outras secretarias, como a Secretaria de Assistência Social. Tem noção de números, professor? Não, ainda os técnicos estão formatando isso. Mas isso quer dizer o seguinte, que os serviços públicos estão sendo melhorados. Como é que fica, prefeito, aí, esse aumento de pessoal?
com relação ao limite prudencial? Ah, sim. Nós temos que tomar o cuidado para que nós não cometamos os equívocos que são possíveis de cometer, mas temos que ficar atentos. Então tem que ser de forma cautelosa, porque uma coisa é certa, viu, Brito? Para a gente melhorar as condições da prestação de serviço, nós temos que elevar a condição econômica do município. Está permitindo o aumento de contratação. Isso. Então, o que ocorre? Quando você condiciona os investimentos públicos, por exemplo, no aporte de recursos para potencializar parques industriais, o polo de frigorífico de pescados e quer que o produtor produza mais. Ele vai fazer com que todo o esforço do governo municipal com a iniciativa privada produza a elevação da economia. Produzindo o que foi feito agora, em 63 anos, a primeira vez que Toledo entrou no mapa das 10 cidades do Paraná que tem maior consumo. Então, isto tudo, dentro do processo econômico, cria-se o círculo virtuoso do crescimento. Com relação à região metropolitana, que tem sido bastante destaque na região, eu acho até que uma ação já foi feita, que é o aumento do limite da casa Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, em Assis Chateaubriand, que era de 90 e poucos mil, passou a ser 145 em função de Assis pertencer à região metropolitana de Toledo, que já tem medo sem ser criado, já está tendo algum efeito positivo, né? Mas a gente sabe que tem um compromisso até 2018 para fazer uma ação integrada ali nos planos, diretores de cada cidade, na mobilidade urbana integrada, e tem até 2018. Toledo está preparado para essas tratativas? Sim, está preparado, tanto é verdade que nós fizemos uma reunião aqui, trazendo um especialista para nos dizer como é que funciona esta tal região metropolitana. E nós temos um dever muito grande, que os prefeitos destas cidades da região metropolitana têm as obrigações que tu disseste, que estão afetos ao Estatuto das Metrópoles e que nos colocam obrigações. Mas é um grande desafio. É um desafio, primeiro, no compreender a dinâmica do que é a região metropolitana. E depois dessa compreensão, partir para a implantação efetiva e legal da região metropolitana. Este é um tema que vai ser tratado de uma forma muito importante pelos municípios, pelos prefeitos. E tem que ser tratado também lá na MOP, esse tema que é tão importante para a região. Temos agora, aqui no Oeste, a região metropolitana de Cascavel, e a região metropolitana de Toledo. Aqui 18, lá 23 municípios. Nós estamos preparados, sim, junto com outros municípios. Eu acho que Toledo está como sede dessa região, mas ela não quer ser dona da região. Nós precisamos compartilhar todo o processo de gestão, de ação e de desenvolvimento. Prefeito, nós falamos aqui de projeto, de coisas que vai marcar o seu governo. Estamos falando aqui de coisas positivas, coisas boas. Mas me fizeram aí várias pessoas, fizeram uma pergunta para o Lunite, por que no seu governo ainda não foi construída nenhuma casa popular? E comparando-se que nos dois últimas gestões, passaram de 2.000 casas. Prefeito, qual a explicação, prefeito, para isso aí? Algum problema com o governo federal, verbas? Essa é uma ótima pergunta. Nós estamos vivendo uma situação diferente daquilo que se viveu de 2004 a 2012, a 2011, vamos dizer assim. A situação econômica brasileira naquele momento era de franco crescimento, um crescimento vertiginoso, a inclusão de pessoas, de mais de 40 milhões de pessoas no mercado de consumo. Isso tudo produziu uma economia forte, robusta, que possibilitava aquele governo repassar recursos e estabelecer programas federais. Nós estamos agora vivendo num tempo diferente, onde os governos estaduais, onde o governo federal e dos municípios precisam fazer os seus ajustes fiscais. Então, o que é que ocorre? O programa Minha Casa Minha Vida, que era para ser anunciado, principalmente no faixa 1, que é o chamado FAR, para pessoas que ganham até
R$ 1.600. Não foi anunciado enquanto nós estamos prefeito. Ainda não foi anunciado recursos para isso. Mas tem o segundo momento, que são para a faixa 2 e 3, para pessoas que ganham acima de R$ 1.600. Quando nós assumimos, nós já iniciamos os processos para ter o programa para pessoas de até R$ 1.600. Por que optamos por isso? Porque existe um número grande de cadastros que estão necessitando desse tipo de moradia. Até porque o FAR é financiamento de arrendamento residencial. E a pessoa paga até 5% do seu salário como prestação da casa. Ele paga um aluguel, mas ao final a casa é dele. E no outro programa, que é do FGTS, que é o financiamento, é outra modalidade. Então, o que aconteceu? Nós iniciamos os processos para fazer isso e concluímos que o governo federal, através da sua decisão, retardou e ainda não anunciou o programa do FAR. Então, tivemos que retomar essa discussão e agora estamos na fase final e eu espero, até o final do ano, iniciar as obras de 104 casas e de 206 apartamentos. Já tivemos esta semana a visita da Coapar. Não saiu, mas está caminhando. Está saindo. Agora, tudo com muita tranquilidade, dentro dos aspectos legais, tudo isso foi feito muito claramente. Então, assim, tivemos esse contato com a Coapar, a Sanepar, a Copel darão a sua contrapartida, a empresa que foi vencedora no chamamento já está com todos os projetos em fase final de aprovação junto à Caixa Econômica e eu espero que daqui uns 60 dias nós possamos iniciar as obras já com as famílias selecionadas. E uma outra coisa, Brito, nós estabelecemos um critério técnico de justiça para aqueles que precisam de moradia. Publicamos um decreto que lá naquele decreto coloca todos os quesitos e critérios de que os mutuários, futuros mutuários, precisam preencher. Uma outra coisa, chamei os técnicos aqui da Secretaria de Administração, que está afeto a esta pasta, o setor de informática da Prefeitura. Chamei o secretário de Habitação para essa discussão e disse: quero um programa de computador, não quero mais cadastro de moradia no caderninho, num livrinho. Não, quero um programa de computador. Hoje o que acontece? Está lá no computador. Para alguém acessar tem que colocar a sua senha. Qualquer tipo de alteração no cadastro fica registrado quem fez essa alteração. E pedir um número reduzido de pessoas que possa ter acesso a esse cadastro. E eu não me falha a memória, nós temos uma servidora que tem acesso, que é a assistente social, que conversa com as famílias, que faz e que produz, junto com a sua equipe, as atualizações dos cadastros, porque a cada tempo o mutuário, aquele que tem, o futuro mutuário, aquele que tem o cadastro, precisa vir até a Secretaria de Habitação para atualizar. De repente ele pode ter mudado Nasceu ideia, o filho, trocou o de telefone, aumentou o seu ganho, casou, enfim, isso tudo. Então, prefeito, mas as casas populares saem. Tá. É importante as pessoas saberem. O valor dos terrenos, das terras para se comprar, ficaram muito caros também. Né? Então, esta também é uma das dificuldades que temos para a aquisição de novas áreas. O valor imobiliário de Toledo deu uma... e dificultou também. Prefeito, por falar nessa questão de que o governo anunciou, que a Dilma atrasou, eu vou aproveitar esse gancho de fazer uma pergunta. Assim que o prefeito assumiu, eu percebi que o senhor abraçou fortemente os deputados do PT, os deputados do PMDB, em todo o seu discurso fizeram bastante elogios à presidente Dilma. E também agora, mesmo dentro dessa situação, a gente percebe que o Beto sai em defesa da Dilma.
O senhor está contente com o governo federal? O que o governo federal fez efetivamente para Toledo no seu governo? Ele correspondeu com toda essa confiança que o Beto depositou neles? Vamos separar essa resposta em dois momentos. Existe um descontentamento, no momento, e existe um agradecimento por outro lado. Os recursos que recebemos para esse município adviram do governo federal, poucos do governo do estado, muito poucos do governo do estado. Então, neste sentido, o governo federal tem, dentro do contexto da sua gestão, ajudado o município. E não foi só no nosso governo, foram nos governos passados. Então, os governos que passaram, e vamos... Mas que foram até que mais beneficiaram, né? Aliás, os governos passados tiveram muito mais recursos à disposição, porque a economia era boa no momento. A situação era outra. Hoje já é mais difícil, mas mesmo assim, nós temos recebido muitos recursos do governo federal. Então, os meus agradecimentos ao governo federal. Agora, o descontentamento. O governo federal, no seu conjunto, tem tido morosidade em solucionar algumas questões importantes para o nosso município. Por exemplo, a duplicação da 163, que já estava com todo o processo para iniciar a obra. Ainda não aconteceu. A questão do aeroporto. Nós estamos há 2 anos e 8 meses indo a Brasília, conversando, porque essa é uma questão regional, importante. Ainda ela não se concretizou, porém, nós temos certeza absoluta que é apenas momentânea. Mas eu, como prefeito, também tenho as minhas ansiedades em relação ao governo federal, assim como eu tenho que compreender as ansiedades dos munícipes em relação ao prefeito. Então, esses descontentamentos são próprios das relações humanas e das relações institucionais. Uma coisa tem que ficar clara aqui, Brito, e eu quero me permitir a olhar no olho do internauta. Terminantemente contra sou a corrupção. Não é possível conviver com corrupção. Agora, o que temos que olhar o porquê que existiu essa corrupção histórica no país. Hoje está sendo investigado, eu espero que todos aqueles que estejam e cometeram deslizes, primeiro, devolvam o dinheiro e depois sejam punidos com aquilo que a lei os estabelecer como pena. Então, eu sou terminantemente contra a corrupção. Por isso que falei, de novo, preciso repetir. As gestões públicas têm que ter aquela palavra que disse: limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e eficácia. Prefeito, eu não sei se cabe aqui nesse momento, mas é uma pergunta que eu preciso fazer para o prefeito de Toledo. O fato de o deputado federal de Toledo, que tem uma história bonita com Toledo na região, como deputado federal, o fato dele ter sido citado nesse processo do Lava Jato, já tem trazido algum reflexo negativo para Toledo? Olha, eu quero dizer o seguinte, primeiro, essa história de que houve anúncio e já está condenado não é verdadeira. Quer dizer, isso vale para todo mundo. Isso vale para os deputados do PT, vale para os deputados do PMDB, que é o meu partido, de outros tantos que foram citados, e os 32 deputados do PP. Mas, até agora, não existe investigação. Eu não posso condená-lo, porque não existe ainda a investigação é aquilo que nos possibilita. Então, assim, pode estar impedindo de trazer mais uma não, acho que não vale. Não tem atrapalhado. Eu acredito que isso, apenas dizer o seguinte, eu não tenho notícias que isso tenha atrapalhado. Acredito que não. Até tem vindo emendas do próprio deputado. Tem vindo dele para o autódromo, para a pista de arrancadão. Conseguimos agora uma emenda do deputado para a aquisição de uma máquina escavadeira e também conseguimos recursos com ele
para beneficiar produtores orgânicos. Essa sua colocação está sendo importante, porque existe a preocupação das pessoas acharem que agora, só pelo fato de já pode estar atrapalhando, ainda mais que ele anunciou que não é mais caro. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Brito? Nós não estamos no mesmo campo político que o deputado. Não estamos, atuamos em outro campo político. Respeito à atuação, à história, etc. Teria muito, se fosse o caso de utilizar-se de maldade, que não é meu perfil, a falar. Mas não, eu prefiro ocupar o meu tempo, gastar minhas energias para fazer aquilo que me propus a fazer. Governar para todos, de uma forma harmônica, produzindo harmonia entre as instituições e os agentes políticos locais. Mas foi importante a sua colocação. Prefeito, assim que você assumiu, é normal o prefeito levar para o seu staff, levar para a sua equipe, os seus partidos que pertenceram à sua base aliada na campanha, né? E a gente percebe que aqui em Toledo, principalmente por parte da oposição, o senhor recebeu muitas críticas por ter colocado aqui muitas secretarias de um partido. E o que o senhor fez, essa composição que o senhor fez, se o senhor estivesse entrando hoje no governo, faria mesmo, não mudaria nada? Vou lhe dizer o seguinte, eu acho que eu sei onde tu quer chegar. Hoje o Partido dos Trabalhadores virou tudo isso que estamos vendo. Vidraça, é o partido que está querendo, todos querem excluí-lo e tal. Eu tenho grandes respeitos a todos os integrantes aqui do município desse partido. Então eu não posso dizer que eles não estão ajudando esse município. E, aliás, as pessoas até têm uma visão de que o prefeito Beto tem muito PT no governo. Isso não é verdade. Nós temos 6 integrantes do PT no governo. 6. E outra coisa, Brito, uma coisa que eu esqueci de falar quando falávamos do limite prudencial, da reforma administrativa. Eu tenho 103 cargos políticos que eu posso indicar de gente externa para ocuparem esses espaços aqui na prefeitura. Você sabe quantos nós temos nomeados de agentes externos que não são servidores de carreira? Dentro dessa cota dos 100 e poucos, você tem quantos? 60. 43 nós temos nomeados servidores públicos. E vou além disso. Temos alguns que não estiveram afetos à nossa campanha. Mas o que eu disse? O Brasil de 2013 mudou e exige do gestor público que tenha eficiência na sua gestão. E para alguns cargos que temos aqui, nós temos que ter eficiência. E é isso que estamos fazendo. E às vezes o prefeito, inclusive, não é compreendido por próprios companheiros. Por falar em próprios companheiros, como que o prefeito avalia o trabalho da Câmara? Como é que está o trabalho dos seus companheiros? Tem tido assim uma participação direta no sucesso do seu governo? Sem dúvida, a Câmara tem feito bom papel, todos os vereadores, todos, 18 vereadores e uma vereadora, tem feito um bom papel. Eu vou para conversar sobre Câmara e pouco conversar sobre Câmara, usar-se de uma expressão, de uma fala do saudoso professor Edílio Ferreira. Que leva o nome do... Ele sempre, em suas manifestações, e certamente esta foi marcante, ele falou: a melhor Câmara é aquela que o povo elege. Portanto, nesse momento, a melhor Câmara é esta que aí está e que está trabalhando. Bom, vamos só mais um ganchinho no assunto Câmara. Eu imagino que o prefeito já percebeu que a sua base aliada na Câmara, ela não é muito sólida, ela é um pouco, às vezes o próprio pessoal da base se desentendendo. Lhe preocupa em algum momento essa questão da instabilidade da base? Eu preciso de novo falar. O Brasil de 2013 é outro país. Eu sempre tive a característica democrática de ação. Nós aqui temos a reunião da base. É colocada a vontade do governo
sob o ponto de vista e foco daquilo que queremos no plano de governo. Mas o que acontece? As pessoas que integram a base têm as suas reflexões a fazer, as suas opiniões. Eu não posso ser autoritário e interferir no mandato do vereador sob o prisma e a ótica que ele acha que tem que ter. Então, nós temos efetivamente esta característica. A Câmara Municipal de Toledo talvez, desculpe, a pretensão, mas no meu governo tem tido uma postura de independência. Isso é bom para as relações democráticas. O Executivo não interfere. O Executivo o que faz? Conversa, explana, explica, coloca as suas vontades. E a Câmara tem toda uma característica de independência. Então não é que o prefeito não tenha sabedoria na condução política. O prefeito tem respeito à instituição Câmara de Vereadores e à instituição vereador. Então, por isso, talvez em alguns instantes nós não logramos o êxito que desejamos, por respeito a estes vereadores e a vereadora. Prefeito, o fato de o senhor indicar um líder do governo do PT na Câmara, houve alguma pressão dos partidos aliados ou não? Não, nada, não houve. Temos o Adriano, é um bom vereador, tem feito a defesa do governo. Nós temos o nosso presidente da Câmara, o Ademar, que é do PMDB. Nós temos o vereador, por exemplo, para citar aqui, temos vários partidos, o Solidariedade nos dá apoio. Nós temos o PSDB, através do Rogério Massin, nos dá apoio, né? Nós temos o PTB, que está também nos apoiando. Enfim, tem outros partidos aí que estão conosco. Então, não há nenhum... E temos uma boa relação com aqueles que aqui estavam alguns anos atrás. Então, Brito, o que nós precisamos compreender é o seguinte: nós precisamos trabalhar e trabalhar muito, para que lá na frente, naturalmente, as pessoas julguem o modelo de gestão. É isso que é o meu desejo. Prefeito, com relação àquela denúncia que foi feita de um secretário seu da ouvidoria, aquelas medidas que o Ministério Público lhe pediu, você vai tomar alguma decisão? Já tomou? O senhor está falando do transporte coletivo para as questões fúnebres, né? Ok. Esse é um direito que as famílias de Toledo têm através da concessão do transporte rodoviário urbano do município de Toledo. A empresa que é detentora desta condição de explorar esse transporte, ela tem por obrigação conceder um veículo para que as famílias tenham possibilidade de levar os seus familiares e aqueles amigos do falecido ao cemitério e fazerem os atos fúnebres. Isso é direito. E nós trouxemos para dentro da ouvidoria o controle disso, porque atores políticos, que não vem ao caso citar, estavam se apropriando deste direito que a pessoa tem como forma de ação política. Então nós adotamos isso. E como estes interesses foram afetados, houve uma denúncia ao Ministério Público dizendo que o nosso ouvidor estaria se utilizando de uma forma política de gestão. Não. Veio uma recomendação, de pronto o promotor recebeu o nosso secretário de administração e o gerente funerário, explicando este fato, que foi também entendido pelo Ministério Público, mas a partir disso nós agora estamos produzindo mecanismos que tirem da afetividade política, digamos assim, tanto de um lado quanto do outro, para que as pessoas saibam que elas têm direito e é gratuito. Ninguém paga para fazer aquele serviço. A empresa é que disponibiliza o ônibus, a empresa é que tem essa despesa. E vamos normatizar isso para ficar de uma forma institucional o atendimento. Sair do caráter da pessoalidade para entrar no caráter da instituição. Certamente este assunto vai ser bem resolvido
de uma forma que contemple, acima de tudo, aquilo que a sociedade quer, de novo a palavra limpe, para também atender aquilo que o Ministério Público deseja. E que bom que o Ministério Público sempre esteja atento a tudo, é isso que a gente quer. O prefeito nos municípios brasileiros, claro, os prefeitos, é o agente político mais fiscalizado. E precisa ser. Precisa ser. Prefeito, mudando um pouco do assunto aí, uma coisa que eu achei que foi muito importante no seu governo é as rodovias rurais. Nós que é uma continuidade de um processo que já vinha, mas com uma cara nova, com um jeito novo de fazer. Mas a gente percebe, o pessoal está contente, mas dentro do interior ainda tem alguns distritos, algumas localidades que não tem a reurbanização. De repente, o asfalto lá na rural está beleza, né? Mas lá dentro do patrimônio, dentro da localidade, falta... Tem algum projeto em andamento por isso aí? Nós temos. O programa Rodovias Rurais foi implantado por este governo, mas o asfaltamento rural nasceu nos idos da década de 90, através do ex-prefeito Albino Coraza Neto. E depois, ao longo do tempo, ele foi vindo pelo prefeito Derli, depois o Schiavinato também teve esse processo de asfaltamento rural, que é o trilho, aquele antigo, e nós transformamos isso em rodovias rurais. Então, importante dizer que é qualidade e tem a parceria também do produtor, R$60 mil por quilômetro, o resto a prefeitura banca, que dá em torno médio de R$300 mil o quilômetro. Na verdade, a prefeitura banca a maior parte, né? Sim, banca a maior parte. Nos distritos, nós estamos elaborando uma lei, a minuta está no gabinete do prefeito para análise, e nós, antes de mandar para a Câmara, queremos discutir ainda mais com os vereadores, para que, mandado para a Câmara, seja votado com urgência para que a gente possa efetivamente estabelecer critérios de urbanização dessas localidades que ainda faltam. Não são muitas, mas faltam. Prefeito, um assunto que está na pauta aí é em função daquilo que você falou agora há pouco, da corrupção, das dificuldades. Então, a população está indo para a rua e pedindo redução na despesa das máquinas administrativas do federal, estadual, municipal. E é lógico que quem está mais próximo são os vereadores, então a Câmara de Vereadores é que está sofrendo mais essa pressão, né? E aqui está até aí umas demandas para diminuir o salário do vereador, diminuir o número de cadeiras. Qual a visão do prefeito Beto Lito com relação a esse assunto em Toledo? E se, por outro lado, o Executivo também está providenciando uma forma de enxugar a máquina para dar uma satisfação para a população? Bom, as demandas sociais precisam ser observadas. Em alguns instantes também tem que haver o contraponto. Eu prefiro, neste caso, que a Câmara trate dessa questão. Então, a opinião do prefeito é que a Câmara tem que ter sabedoria para tratar disso. Nós recebemos aqui no Executivo a visita da Associação Comercial, dos integrantes da Associação Comercial, para uma pauta normal que temos permanente, e dentro dessa pauta tinha também uma colocação para que o Executivo colocasse, explanasse se existe vontade de a readequação da máquina. Nós oferecemos essa reforma que foi dita antes, aqui na entrevista, e certamente a sociedade sempre deseja mais. Só que nós temos que ter um pouco de cautela nessas análises. Até ontem tive uma reunião com um ex-vereador que veio me visitar, querendo compreender o que nós estamos pensando, e me parece, dentro da explicação que dei, ele saiu convencido que as coisas estão sendo tratadas da forma que precisam ser tratadas. Um município de 132 mil habitantes, que é a nona economia do Estado, que tem o maior valor bruto da produção, que tem uma estrutura viária e urbana gigantesca, que tem muitas necessidades de prosseguimento e potencialização de políticas humanas, não pode também reduzir uma máquina que fique ineficiente. Então, assim, nós não podemos, para curar o carrapato, matar a vaca. Temos que ser coerentes. E temos que olhar também a linkagem que as estruturas do município têm com as políticas nacionais. Então,
você imaginar que a Secretaria de Educação precisa ser juntada com outra, ou que é de assistência, ou que é de saúde. Essas são secretarias que estão afetas à transferência de recursos, não podem ser mexidas. Pode mexer. Como é que nós não vamos ter uma Secretaria de Infraestrutura Rural com próximo de 4.000 quilômetros de estradas? Mas eles chegaram a pedir Não, né? Não entramos em detalhes. Mas nós estamos enxugando a máquina e os cargos que estamos enxugando e são afetos ao gabinete e são cargos, Brito, políticos. Os cargos políticos serão praticamente extintos. O que vai ter que ter é o técnico. E é essa a reforma que nesse momento nós estamos oferecendo. Não estamos fechando o diálogo. Eu, em 2004, quando fui candidato a prefeito, sonhei, junto com um conselheiro meu, uma estrutura muito enxuta, com no máximo 6 grandes secretarias. Trouxe esse pensamento agora também. Verifiquei que seria, para a eficiência do serviço público, uma coisa muito importante. Os custos não seriam reduzidos, em alguns momentos poderiam até ser ampliados, né? E outra coisa, como é que você vai, por exemplo, se fosse fazer uma reforma dessa envergadura, vamos criar uma Secretaria de Direitos Humanos. Lá, certamente, você tem que ter várias políticas. As políticas da juventude, da mulher, as políticas do idoso, do adolescente, as políticas de cultura, de esporte, né? Então, comece a ver onde nós estamos pisando. Então, também tem essa situação. Então, eu vejo que a reforma possível é esta, no momento. Poderemos estar rediscutindo uma série de questões, aberto ao diálogo, e mostrar aquilo que dá para fazer. Mas do jeito que está, me parece ser de bom tamanho. Parece que foi ontem a eleição de prefeito, né? Mas está chegando outra aí, né? Já está, o tempo passa muito rápido, né? E, então, agora é o momento de, até por causa das filiações, até setembro, um para lá, outro para cá, então já começam os comentários nos bastidores. Sim. E eu tenho ouvido, né, vários comentários. Por exemplo, comenta-se que há uma possibilidade de ter um candidato de consenso pela primeira vez em Toledo, né, em torno do nome do Beto, até em função do Esperafico deixar o cargo, o Escavinato ir para federal, e há comentário até de que o próprio PP estaria propondo, disposto a oferecer uma vice para o NIT para fazer um consenso, né? Há comentário de várias ordens em que os partidos aliados estão querendo expurgar o PT do time, né, do bloco, né? Mas tudo isso, a ansiedade fica por conta de o que o NIT pensa, o que o NIT fala. O que o prefeito tem a dizer sobre todos esses comentários aí? Você me traz boas notícias e notícias que não são tão boas, né? Essa história de expurgar partido, isso é ruim, né? A gente faz expurgar porque eu, por exemplo, eu conversei com vários. Olha, Ademir, eu estou filhando o pessoal aí no partido X, mas o PT está junto, então eu não vou. Então, é aquilo que nós falamos no começo, eles vivem um momento difícil, né? Difícil. Mas as pessoas que compõem o Partido dos Trabalhadores aqui em Toledo não têm nenhum resquício de qualquer situação. Eles estão sendo atingidos por uma condição que veio nacional e afetou. Eu tenho meus respeitos aos integrantes do Partido dos Trabalhadores aqui do município de Toledo, porque eu os conheço, sei quem são. São trabalhadores mesmo. Mas a questão de futuro sempre cabe a um conjunto de diálogo. Então a gente está muito aberto. Ninguém é candidato de si mesmo. Ninguém é candidato de si mesmo. Eu, por onde tenho passado, tenho produzido ambientes muito favoráveis ao diálogo, à harmonização, à vontade de que a minha estada, que é passageira aqui nesse gabinete, seja muito produtiva para o coletivo da cidade, para as pessoas,
para que elas possam ter qualidade de vida, ter desenvolvimento econômico e social. O prefeito está fazendo, né? Não tenha dúvida, é isso que a gente deseja. Agora, naturalmente, se afunila. Mas eu vou te dizer o seguinte, Brito, ainda não é o tempo de nós conversarmos disso. Não. Eu acho precoce, eu creio que os partidos têm uma grande tarefa, todos os partidos, o meu PMDB tem uma grande tarefa, de estruturar-se para uma disputa. Se for uma disputa que tenha que existir, certamente todos terão que estar preparados, principalmente com quadros, principalmente com aquilo que deseja fazer para o futuro, e também carregado de um histórico de realizações. Então, o debate, se fosse fazer dentro de um contexto de disputa, hoje nós temos também a mostrar aquilo que já fizemos em tão curto espaço de tempo. Foi feito muita coisa, muita coisa. Pecamos numa coisa, pecamos talvez na forma de publicizar as ações. Isso sim, isso eu reconheço. E sabe quem teve essa culpa? Sabe quem teve essa culpa? O prefeito. Porque nós tivemos que fazer uma opção. Tivemos que penalizar este investimento para colocar ele na área que precisava, que era a saúde. Hoje já temos um formato diferente em que as pessoas estão compreendendo a dinâmica da nossa gestão, do nosso desejo. E suponhamos que isso certamente é uma utopia, mas os sonhos podem se realizar. Tudo começa por um sonho. Um candidato único em torno do meu nome, ou de outro nome que seja, seria, olha aqui, de novo, mais uma referência para o país. Mas, porém, nesse contexto, nós também temos que dizer que ficaria prejudicado o debate de propostas. Ficaria prejudicado. Então, eu vejo que é uma situação que é utópica. Mas nós não temos nenhuma dificuldade com nenhum partido político. Bom, mas vamos partir do princípio, Humberto, de que esse consenso seja utópico, quase que impossível. Mas todo mundo sabe que Toledo, onde os dois grandes grupos políticos que têm força política, é o grupo do Beto e o grupo do pessoal que deixaram o poder. Agora, você acha que poderia, não candidatura de consenso, mas seria impossível ou há alguma possibilidade desses dois grupos estarem juntos na próxima campanha? Esta estaria expresso em uma palavra: ganhar, ou seja, quem ganha é a comunidade. Eu deixo as suas considerações finais. Alguma coisa que eu posso ter deixado de perguntar que seria interessante eu responder? Eu fiz aqui mais de 30 perguntas, mas o papo foi gostoso assim que acabou. Mas eu acho que foi contemplado de uma forma ou de outra quase tudo aquilo que a gente queria perguntar. Mas fica as suas considerações finais para a gente fechar. Bom, primeiro agradecer, né, Brito, a presença do Jornal Regional e dos internautas através do canal que você tem de comunicação com o seu público. Foi gratificante. E dizer o seguinte, que dentro desse contexto da fala, da entrevista, é isso que retratamos. Mas nós temos muitas vontades e vontades positivas. O meu desejo como prefeito aqui deste município sempre foi, continuará sendo, ter dentro do conceito de gestão, autoestima elevada da nossa população. E essa autoestima parte do prefeito. Para quê? Para que a gente possa atuar neste tripé, nestas três colunas que sustentam a nossa vontade de fazer o melhor por Toledo. Que uma delas é as políticas humanas, ações efetivas, transformadores, fundantes em políticas humanas. A exemplo, por exemplo, na saúde, na educação, na assistência social, no esporte e outras tantas. A outra coluna que não foi falado nessa entrevista, é a democratização do investimento do recurso público através do programa Catequese da Cidadania, que lá está inserido
o orçamento participativo. Este é o grande ganho e também uma das grandes marcas desse governo. Compor decisões com a sociedade. Aliás, deixar que as comunidades digam onde o prefeito tem que investir parte do orçamento destinado a este conjunto e esta decisão do coletivo. E, por outro lado, as políticas de desenvolvimento da nossa economia. Toledo é uma cidade que produz bem, Toledo é uma cidade que interfaceia bem com a região, com o estado e com o país. E nós precisamos, junto com os demais prefeitos, os demais governos aqui a nível regional, estabelecer cada vez mais um fortalecimento da economia regional. Toledo tem cumprido com seu papel, outros municípios também. Então, nesta política de desenvolvimento, a gente tem feito muito e vamos fazer ainda mais. Então, eu encerro, agradeço a assistência de vocês e digo que sempre, para aqueles que moram aqui em Toledo, estarei à disposição. As nossas decisões sempre têm um caráter de estudo, de discernimento. E também dizer a todos que este governo, Beto Lunite, Pelanca, tem uma característica que é própria nossa, das boas relações, dos respeitos às pessoas e às instituições e de uma interlocução muito fácil que a gente tem com todos os segmentos da sociedade. Então, portanto, Toledo hoje é um município de destaque, premiado por conta do seu povo, da sua gente, pela história que muitos construíram aqui na vida política. Tantos prefeitos passaram aqui por esse gabinete. Agora está no nosso tempo. E enquanto estiver no nosso tempo, a nossa obrigação, o nosso desejo é fazer o melhor por todo este grande e belo município para que estas ações contribuam para o Estado e para o nosso país. Um abraço a todos.